Meu nome é Zé Gustavo e eu estou no Trajetória. Eu comecei frequentando roda de samba. Minha formação musical é muito de rua, né? Eu comecei como frequentador e não pensava inicialmente em cantar, em tocar. Eu não estudei instrumento, né? E comecei a frequentar muito roda de samba e ficou uma coisa muito visceral, eu acho, nessa minha formação musical. Essa frequência de roda de samba, da ideia de um fazer coletivo. E isso me impregnou, isso acabou dominando o que eu viria a fazer. E até que, por volta dos 30 anos, eu resolvi que eu tinha que sair do armário, né? Estava guardado o que eu tinha, estava guardado o que eu tinha aprendido naquele tempo, né? Eu tive uma sorte tremenda de pegar algumas rodas de samba com uma estrutura que hoje a gente não encontra, né? Uma estrutura de um fazer até na terra, digamos assim. Né? Eu frequentava a família Santa Clara, era um lugar que era um lugar herdeiro da história do Quilombo dos Palmares, né? Da escola de samba, Quilombo dos Palmares, do Candeia, né? Do Aniceto. Então, foi com essa galera que eu aprendi alguns fundamentos. Aprendi pouca coisa. Mas essa pouca coisa eu tentei transformar em algo que eu pudesse apresentar para um público mais amplo, né? E, junto com isso, com essa formação base do samba, eu fui também aprendendo outros ritmos do Brasil, da América Latina também, né, que me seduzem. E no meu processo de composição, que começou primeiro, comecei a compor antes de ir para a rua cantar, e no meu processo de composição isso acaba aparecendo, e essa troca também com outros estilos do que eu chamaria de uma música regional do mundo, né? Das várias vertentes de uma música regional, das suas potências, e que eu tento trabalhar isso na composição também. O meu caso com a palavra é um caso muito antigo e que vai perpassar meu trabalho com a música, né? E sempre tentando respeitar o que a literatura tem, que a música não tem, né? Na verdade, o que ambas têm de particular. Eu acho que as linguagens artísticas elas se conversam, mas elas têm propriedades próprias, e isso precisa ser sempre respeitado, né? Por quem vai fazer o trabalho com as artes. E no caso da palavra, a palavra fica ali sempre nos dois campos, né? Joga nos dois campos. Mas, por exemplo, no caso da música, eu tenho a impressão que a melodia preside, né? A melodia ela preside. Você pode ter uma letra maravilhosa com uma melodia fraca, aquela música não vai prosperar de jeito nenhum. E você pode ter o caso de músicas muito boas com letras que fora daquele contexto não funcionariam, e que com aquela música, pela força daquela potência daquela melodia, aquilo ali funciona e ganha outro contexto. Ou seja, a canção é uma linguagem dupla, né? Uma linguagem ambivalente ali de letra e melodia. Enquanto que, no caso da literatura, a palavra tem uma força ali de trabalho só, né? De trabalho solitário. Então, a literatura é um trabalho muito mais solitário. E eu acho que algumas referências do trabalho com a literatura eu acabo levando para a música, no sentido de, por exemplo, fazer colocar a letra em composições que me passam, né, em melodias que me passam. Eu gosto de fazer isso, mas é um trabalho, por exemplo, diferente do trabalho com a composição literária, porque eu trabalho com verso livre, então, para mim, não é nada parecido, assim, né, criar uma letra para uma música e criar um poema. Para mim, são coisas de fato diferentes, né? O que eu acho que fica de interseção é uma preocupação com a palavra. A preocupação com a palavra está presente quando eu faço canção e, evidentemente, quando eu faço literatura. Sangre de Mi Sangre é uma composição que eu fiz com Marcelo Bizarro. Eu estava com uma melodia há algum tempo do Bizarro para colocar letra, e acabou que essa letra surgiu, não foi à toa, creio, durante a pandemia. E a gente vai fazer, então, Sangre de Mi Sangre, que não deixa também de ser uma homenagem ao Victor Hara, que é um compositor que a gente gosta bastante. Augusto Kreber. Obrigado, meu amigo. Vamos junto.
festas encerrando, ruas tão desertas, corpos em profusão, nus estamos todos ao léu. Fossas se abrindo, vias tão incertas, risos em contenção, sós andamos tortos sem céu. Como se dará então cada passo ou traço, tudo em vão? Caos que se trafegue, não, todo laço um frasco rumo ao chão. Sangre de mi sangre, alma de mi alma, la sonrisa de Victor Jara, sons que nos ajudam a seguir. Vamos adelante, lucha que nos une al abraço de cada hermano, luz em cada canto a um porvir. Como se fará então cada fogo um rogo de canhão? Voz que se liberte, não, todo braço afago em solidão. Como cantador, eu nem costumo dizer que eu sou cantor, eu sou cantador. Como cantador, eu estou para o campo do sambista, né? Como criador, como compositor, eu já estou olhando mais abertamente. Talvez eu tenha até um certo pudor de fazer samba, né? Eu acho que eu tenho uma devoção ao fazer samba à tradição muito maior. E aí, quando eu vou criar, isso às vezes aparece com mais força, né? Então, quando eu vou criar samba, eu vou querer fazer, por exemplo, o samba de terreiro como costuma ser feito, né? Então, eu acho que eu tentei, como compositor, alargar um pouco, porque eu acho que a composição de samba ela tem uma estrada, assim, né? Um sedimento muito forte, né? Então, se você quiser dar a sua linguagem, você vai suar bastante, assim, né? E ainda mais quando você está muito ligado emocionalmente, afetivamente a esse sedimento. Então, eu costumo me permitir criar outros gêneros. Então, na composição, eu não me definiria propriamente como sambista, não. Esse disco que tá para sair, né, que a Kel Santos está gravando, cantora baiana, produção do Daniel de la Vusca, lá do Rio, né, uma tríade aí, Rio, Bahia e Mato Grosso, né, esse disco. E acaba que são 12 composições, 3 são sambas. Percentualmente é uma quantidade interessante, mas não domina o disco todo. Muita gente do Rio, quando sabe do disco, pensa que o disco é só de samba, né? Porque me vê muito mais como sambista. Mas é um disco muito mais do compositor, Zé, que tenta olhar para essas transas entre a música regional autêntica de todo mundo. E eu não me vejo propriamente como esse intérprete. Na música eu me vejo muito mais como um cantador de rua, ou como um compositor, né? Embora eu gosto muito dessa coisa do compositor registrar a sua própria voz, eu gosto do trabalho dos compositores que cantam, né? Tipo, historicamente, Seu Jair do Cavaquinho, Wilson Moreira, o Ney Lopes mesmo. Eu gosto bastante dessa coisa do compositor que canta. Porém, eu queria, como eu estava mostrando um trabalho de composição muito mais largo, digamos assim, não era um trabalho de composição ligado à minha trajetória de cantador, eu acho que ficava muito melhor essa interpretação ser feita por uma outra pessoa, né?
acho que destaca todo mundo, na verdade. Destaca o arranjador e o produtor musical, que é o De La Vusca, destaca a Kel como que é uma excelente cantora, né, com um timbre baiano-carioca ali misturado, e destaca minhas composições. Eu acho que é uma soma, é um trabalho como eu aprendi que deve ser feito, um trabalho coletivo. É um desafio, acho que há uma precariedade evidente que não dá para ser negada no trabalho artístico, né, produzido durante a pandemia, só que isso serve justamente de estímulo para os artistas tentarem criar, né, inclusive compor mais. Eu tenho visto os músicos voltados para isso, né, compor, gravar, e eu acho que é isso, a gente tem que olhar para a realidade, não adianta a gente negar a realidade, né? Negacionismo está na moda e a gente não faz parte dele, não. A gente quer afirmar que existe a realidade e responder essa realidade da melhor maneira possível, com criatividade, com invenção das existências, como a gente sempre quer fazer. Vamos fazer, então, Gente da Cidade Grande? Composição própria, uma embolada, que vai estar no disco da Kel Santos, chamado Raiz e Folha, o Cancioneiro de Zé Gustavo. Alarido acelerado, desabrigo incendiado, colorido atormentado, vejam que quanta zoeira, como se o mundo já tivesse ido embora e gente fora de hora ainda quisesse embarquecer. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Vejam quanta formiguinha atravessando tanta esquina, indo desorientada, sempre atrás de não sei quê. Quanto olhar regalado, esbugaiado, com jeito desfogueado, tanta coisa pra fazer. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Alarido acelerado, desabrigo incendiado, colorido atormentado, vejam que quanta zoeira. Como se o mundo já tivesse ido embora e gente fora de hora ainda quisesse embarquecer. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Se o mundo tivesse ido, ele não me escaparia. Mesmo que acorrentado, eu nele me agrudaria. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. Eu sou gente da cidade grande, povo cresceu, a cidade encolheu. A cidade encolheu, ô povo que cresceu. A cidade encolheu, ô povo que cresceu. A cidade encolheu. Tá brabo, seu moço. Me vejo como um cabra que arrisca, né, um artista jogador. Acho que eu sou um artista jogador que tenta trafegar aí pelas artes, passar o seu recado, né, passar aquilo que tem a dizer. Eu acho que só vale a pena a gente fazer arte se a gente tiver o que dizer. O SESC é um ambiente de apoio, né, de congregação, né, da sociedade com os artistas. Eu acho que a gente precisava de ter mais iniciativas como essa grande rede que é o SESC, porque o artista precisa se alimentar, o artista precisa, né, expor seu trabalho, né? Então é fundamental que haja esse ambiente de acolhimento da classe artística.